Olá, gente. Vamos dar continuidade aí ao nosso curso de prevenção e controle de perdas. E nessa parte 2, a gente vai fazer uma pequena revisão do que seria a árvore de causas e de metodologia de investigação de acidente em si. Por isso eu entrei aqui no site Valor Crucial, que nos dá algumas informações, algumas das quais a gente já pôde observar na aula passada, mas que é sempre bom relembrar. Então, a árvore de causa, ela tem por finalidade analisar o acidente em si do seu ponto de vista sistêmico. E quando a gente fala sistêmico, porque a gente vai separar em partes. O sistema é um grupo de componentes, né, que juntos eles têm um certo objetivo, uma certa finalidade. Subsistemas que formam um sistema. Então, a metodologia da árvore de causa se baseia basicamente, na teoria de sistemas, onde a gente vai poder avaliar o nosso acidente por partes. Então, a gente tenta identificar determinadas variações nessas partes. Então, a gente vai precisar de uma reconstrução detalhada do acidente em si, da verificação do acidente, do indivíduo, do equipamento, da matéria-prima, entender o acidente, de como ele ocorreu. Não ficar somente ligado do ponto de vista imediato. A gente vai ter que ver as causas imediatas, as causas latentes que estão relacionadas a esse acidente, ou seja, causas que antecederam esse acidente, que possam ter contribuído para que ele venha a ocorrer. Então, a partir muitas vezes da lesão, ou então do evento em si, seja ele com lesão ou não, a gente vai procurar entender essas variações, certo? Aqui nesse site que eu estava folheando aqui na internet, é interessante que ele fala de algumas metodologias de investigação de acidentes, por que investigar, objetivo. Em si, a gente sabe que o objetivo de se investigar acidente é para que acidentes similares não venham a ocorrer mais, é entender suas causas e procurar prevenir. Tá? É uma forma reativa, sim, uma forma reativa, mas a gente vai estar fazendo prevenção de outros acidentes. Né? Então, o porquê de se construir uma árvore de causas é poder identificar o problema de variação. O que causou o acidente? Né? É entender essas inconformidades que podem ter ocorrido para que aquele acidente viesse a ocorrer. Nessa etapa de construção de árvore de causas, a gente vai ter que coletar dados, analisar esses dados, analisar as causas e adotar medidas de controle, que é o plano de ação. Porque todo objetivo que a gente tem é de entender as causas, independente de qual metodologia que a gente vai utilizar. Árvore de causas, RASOP, APR, checklist, enfim, vai ter que se ter um plano de ação. Ao final de toda investigação e análise de acidente, tem que se ter um plano de ação. Para a gente coletar os dados, é necessário entender os subsistemas, as componentes desse sistema. Então, que podem variar. Vai ser onde nós teríamos essas variações. No indivíduo, na pessoa, o que pode ter ocorrido uma ação, voluntária ou não, que possa ter contribuído. Do tipo de metodologia da tarefa, se há procedimento, se não há procedimento, se tem procedimento, o que variou nesse procedimento. Equipamento ou máquina, nesse caso do equipamento, posso estar verificando as condições do equipamento, né? O que realmente ocorreu no equipamento que pudesse ter contribuído para que aquele acidente viesse a ocorrer. Em termos de matéria-prima utilizada, se ela é tóxica, se ela é não tóxica, se ela é reativa a uma outra determinada substância. O local de trabalho em relação à estrutura física das instalações, enfim, o layout,
e do gerenciamento das relações de trabalho. Houve, por exemplo, um aumento de carga horária de trabalho, horas extras, houve a falta de um trabalhador que contribuiu para que a equipe ficasse sobrecarregada. Então são essas questões que a gente tem que observar, essas variações que podem ter contribuído para que o acidente venha a ocorrer. E a gente vê que todas essas perguntas, elas fazem com que a gente saia daquelas causas imediatas para a gente ir lá para aquelas causas latentes, certo? Então, para isso, a gente vai ter que observar opiniões, as medições, fotografias, checklists, a existência de permissões de trabalho, de APRs, os detalhes das condições ambientais no momento do evento. Enfim, são esses levantamentos que a gente tem que fazer para que a gente possa construir nossa árvore de falhas, certo? Então a gente vai analisar basicamente determinados elementos, subsistemas, como indivíduo, tarefa, matéria-prima, equipamento, local de trabalho e gerenciamento. Pode ser mais do que esses, de repente você pode colocar na lista algo a mais, isso não lhe impede. Mas geralmente a gente está trabalhando com esses 6 elementos que seriam as possíveis causas. Eu posso ter outra variação se você observar assim, tanto que se encaixe dentro dessa análise de entender quais seriam as variações desse novo elemento que você está querendo colocar na sua árvore de causas. E aí a gente pega aqueles conceitos de antecedentes estáticos, são as condições permanentes de uma situação de trabalho, ou seja, se não houve variação em relação ao funcionamento normal, e os antecedentes variações, que são as condições não habituais que podem ocorrer dentro do desenvolvimento da tarefa. Para que a gente possa construir a árvore de causas, é necessário a gente partir do fato final, ou seja, do acidente. Então a gente vai entender cronologicamente como ocorreram esses acidentes e tentar interligar com determinadas causas, com determinadas variações. A gente pode estar utilizando a metodologia de um fluxograma, né, para a gente estar organizando essa árvore de causas, certo? Para a gente poder entender justamente os fatores imediatos, subjacentes e latentes relacionados a esse tipo de acidente. Eu vou aqui pôr uma situação onde a gente vai poder analisar basicamente como é que um acidente pode ocorrer. A seguinte situação: tem um curto-circuito que é provocado por vazamento de um ácido por um orifício que havia sido sofrido corrosão, causando desgaste de fiação elétrica, qual estava localizada imediatamente da tubulação de ácido. Vou voltar aqui um pouquinho para a gente poder entender. Da tubulação de ácido furada. Enfim, dentro dessa análise aqui, a gente observa que essa foi a ocorrência, e a consequência dessa ocorrência foi que o departamento de produção de energia ficou sem energia elétrica, né? Então, o que ocorre? Eu tenho que saber os motivos pelos quais as variações do meu sistema que fizeram com que esse acidente viesse a ocorrer. A gente vê que a gente está tendo um dano material, né, ou seja, parada da produção. A gente teve o acidente do trabalho em si, que seria uma lesão, pudesse impedir o trabalhador de executar suas atividades temporário ou permanentemente, ou então a morte. A gente tem a parada da máquina em si, do setor de produção. Vamos fazer a análise aqui. A gente começa aqui, deixa eu rodar aqui o vídeo, né, para a gente poder voltar. Pronto. A gente começa aqui entendendo alguns eventos. Eu tenho a corrosão da tubulação de ácido, né, e aí a gente vê que está relacionado ao material, vazamento da tubulação, e a tubulação de ácido estava acima da fiação elétrica. Isso aqui são componentes que a gente pode entender como matéria-prima, equipamento, e aqui a gente vê possíveis causas da corrosão da tubulação de ácido. O ácido é incompatível com a tubulação. Se corroeu, é porque eu utilizei uma tubulação inadequada. Qual seria a causa disso? O material da tubulação foi trocado,
né? Pode ser que ele tenha sido trocado. Aí a gente vai mais adiante, né? Quando a gente observa aqui, desculpa, eu não li aqui o restante. O ataque de ácido, desgaste da fiação elétrica, curto-circuito e produção sem energia elétrica. Seriam as consequências, para a gente saber, para a gente entender o que veio ocorrer. Em relação à tubulação de ácido está acima da fiação elétrica. Por que ela estava acima da fiação elétrica? Layout não permitido, não permite instalação em outro lugar, né? Então a gente vê que as causas dessa componente seria a questão do layout. E aí, por que o layout, qual seria a causa do layout não permitir instalar em outro local? A gente vai percorrendo. Não haver especificação da engenharia para a localização de tubulações de produtos perigosos, ou seja, uma falha gerencial e de engenharia. Ou seja, não houve uma especificação. Então, eles tinham necessidade de passar a tubulação e passar a tubulação por cima da fiação elétrica. E uma tubulação que não seria adequada ao sistema. Então, a gente está entendendo as causas desse acidente, tá? Da parada da produção de energia. Então, a gente observa que, através desse fluxograma, a gente tem a componente aqui, viu, gente? O conectivo I, né? Foi corrosão da tubulação, vazamento de tubulação, e tubulação de ácido estava acima da tubulação, né, da fiação elétrica. Então a gente tem essas componentes I. Então a gente vê o porquê, né? Então layout não inadequado e a falta de especificação da engenharia. Então a árvore de causas a gente vai entender a partir de um evento final, que seria a falta de energia na produção elétrica. A gente vai entendendo as causas. Foi o curto-circuito, foi o ataque. O curto-circuito foi por conta do ataque de ácido. O ataque de ácido ocorreu por 3 fatores específicos: a corrosão da tubulação, vazamento da tubulação e o fato da tubulação de ácido estar acima da fiação elétrica. E aí a gente vai indo até a gente entender todas as causas desse acidente, as possíveis variações. Então, assim, foi uma aula rápida, né? Nossa aula, infelizmente, ela tem que ser curta, menos de 15 minutos, mas que dá uma noção do que seria, enfim, a análise de árvore de causas, ok?